Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Segura, o podcast que fala de carreira, gestão, negócios, empreendedorismo. E eu sou o Vladimir Montenegro. E eu sou a Yara Otto, sejam muito bem-vindos. Lembre-se de se inscrever no nosso canal Se Segura, ativar o sininho, sempre que tiver um episódio novo você será notificado e nos seguir nas nossas redes sociais, @RatSeguros, no Instagram e no Facebook. Hoje nós temos uma convidada muito especial, é a Kelly Dias, da Porto Bank. Kelly, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e é uma satisfação e uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada a vocês por ter essa oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho sobre aí o nosso produto que cresce muito nesse mercado financeiro que é o consórcio. E vamos lá! Seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu gosto de iniciar as nossas conversas, nosso bate-papo aqui, conhecendo um pouco mais as pessoas, né? A gente já se conhece, a gente já tem um relacionamento, mas o pessoal que está nos assistindo gostaria de saber um pouco mais quem é a Kelly Dias, como é que é a sua carreira profissional, como é que você começou a sua jornada. Conta um pouco para a gente das suas experiências profissionais. Então, eu sou uma menina do interior. De onde você é? Sou de Piracanjuba. Ah, bacana, hein? E eu comecei minha história em Piracanjuba, começando a trabalhar numa instituição financeira, que é o Sicoob. Então, assim, de mercado financeiro hoje eu tenho 20 anos, contando aí com o Sicoob, Itaú. E hoje, nos 6 últimos anos, estou na Porto, à frente aí da operação do consórcio, que eu atendo todo o Goiás. Então, assim, o meu dia a dia, o que eu tenho que fazer? Eu capacito os corretores de seguros a comercializar o produto consórcio. Então, estou nessa jornada aí já 20 anos trabalhando com produtos financeiros e, enfim, a gente aprende a amar o que faz, né? Bacana, bom demais. E nós vamos falar muito sobre consórcio aqui nesse episódio, até um dos objetivos, talvez o objetivo principal hoje é justamente tirar as dúvidas das pessoas, né? Eu tenho várias. Mas antes de a gente falar sobre consórcio, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte. Como é que é o funcionamento da Porto Seguro, né? Eu sei que a empresa está passando por um processo grande de reestruturação, um processo importante, uma das maiores companhias, né, do Brasil hoje, que atua no Brasil hoje. Explica um pouquinho o que é a Porto. Então, a Porto Seguro, hoje, Porto. E aí a gente tem 3 verticais, né? Então, a gente tem a vertical do seguro, que é a Porto Seguro. A gente tem a vertical do saúde. E a gente tem a vertical Porto Bank, onde estão os produtos financeiros, que é o consórcio, financiamento, cartão, fiança. E aí, nessa plataforma Porto Bank, eu, Kelly, respondo aqui por Goiás pelo consórcio, para atender os corretores de seguros. Muito bem. Então, assim, antigamente era Porto Seguro, era uma coisa só, um conglomerado. Continua sendo, né? Continua. Só que hoje existem ações diferentes, braços diferentes, é isso? A gente verticalizou, né? Então, assim, para identificar os segmentos. Então, Porto Seguro, Porto Saúde e Porto Bank. Hoje a Porto ela tem mais de 70 anos no mercado. Ela até trouxe os números, né? Que Fica à vontade. igual a Yara falou, são tantos números, né? Então, assim, Não tem como decorar, gente. Não, não. Então, hoje, assim, a Porto Companhia, a gente tem aí mais de 13 mil funcionários, Bacana. 10 mil prestadores. Esses prestadores é aquele que vai lá na sua casa, fazer Legal. a manutenção, é aquele que pega lá os seguro clientes, residencial, o residencial, né? Bacana. o guincho, enfim, são todos os prestadores que a gente tem. Hoje a gente tem mais de 36 mil corretores parceiros, no qual a Rati Somos um deles. vocês são um deles. A gente tem mais de 10 milhões de clientes em todo o Também Brasil. sou cliente, sou parceiro, sou cliente. E a gente tem 101 sucursais regionais e escritórios. Então, hoje, a gente tem a sucursal Goiás, uma dessas 101 que a gente contabiliza aqui. E aí, a gente pega agora um pouquinho do consórcio, né? O consórcio, a gente tem já aí mais 48 anos de mercado. A gente já tem mais aí de 30 mil cotas contempladas, a gente administra mais de 60 bi. E a gente tem uma conquista muito grande, que hoje a Porto é a primeira administradora de consórcio de imóvel do Brasil. Que legal. Então, assim, é um administrador independente, não é um banco. E a gente deixou para trás aí várias referências de instituições financeiras e hoje a gente é o primeiro lugar
do Brasil em créditos comercializados. Então, é uma conquista que a gente dá parabéns para vocês, corretores de seguros. Ai, que maravilha. Eu já... Você ia falar? Não, Eu porque eu queria já tô começar com a ansiosa pra polêmica, né? falar Mas do deixa- consórcio. Porque essa semana, inclusive, eu conversando com um amigo sobre mudar de casa, aluguel, comprar casa própria. Aí eu comentei sobre o consórcio. Ele, não, porque consórcio não vale a pena. É melhor fazer um financiamento mesmo. Por que que tem... Porque, assim, minha visão, né? Eu não entendo de consórcio, não é a minha área. Vladimir, que está à frente dessa área dentro da RAT. Como que o consórcio ele não tem os juros do banco, então não é igual um financiamento. Por que que as pessoas ainda falam isso? Que o consórcio nem sempre tem vantagem, que é melhor a gente fazer um financiamento no banco. Então, eu falo que o consórcio, Yara, é uma consultoria. A gente tem perfis de cliente. Então, assim, o consórcio, quanto faz com... Qual que é a essência do consórcio? Planejamento. Quais são as formas que o cliente consegue comprar um imóvel? À vista, financiamento ou consórcio. E o consórcio, como a palavra é planejamento, se o cliente fizer como planejamento, ele vai ser, sem dúvida, a melhor alternativa. Agora, a gente tem aqueles clientes do imediatismo, né? Ela prefere pagar 2 vezes o valor. né? Então, assim, aquele cliente que realmente eu preciso comprar o meu imóvel daqui uma semana, ele vai para o financiamento. Porque consórcio não é imediatismo. Consórcio é planejamento. Então, se aquele cliente está fazendo como o planejamento, o consórcio vai ser 100% fiável. Se for no imediatismo, ele sim, acredito que vai para o financiamento. Perfeito. Fala sua palavra. Pois é, aí a polêmica era justamente essa, né? Consórcio é ou não é um bom investimento? Consórcio não é um investimento. Consórcio é uma ferramenta, uma forma de você fazer os seus investimentos. Então, Kelly, me dá um exemplo. A gente fala muito do consórcio como previdência imobiliária, como aumento de patrimônio. Por quê? Você faz um consórcio, vai pagando ele, a essência do consórcio. Quando você for contemplado pela sorte, você compra um imóvel e com o aluguel daquele imóvel, você paga a parcela do consórcio. Por exemplo, eu estou com quase 40 anos. Se eu fizer esse processo, eu com 56 anos, se eu for a mais azarenta de todas, ser contemplada lá no final, eu com 56 anos vou dar com o imóvel. E esse imóvel já vai estar me gerando renda. É uma opção. Perfeito. Eu tenho aqueles clientes que aplicam na bolsa, né? Em ações. Enfim, esse cliente às vezes tem um outro perfil. Mas por que não pegar um daqueles rendimentos que ele tem, Diversificar, né? diversificar? Então, ele tem um rendimento lá todo mês que recebe uma aplicação. Vai pagando a parcela do consórcio. Quando for contemplado, da mesma forma, ele vai comprar um imóvel e com a parcela do aluguel, ele vai pagar o consórcio e vai sobrar de novo aquele valor que ele está tendo de rendimento. Então, o consórcio é diversificação. Não tem como eu falar assim, um consórcio é melhor do que aplicar na bolsa, é melhor do que eu comprar diretamente um imóvel. Então, assim, eu falo que é uma diversificação. Vamos diversificar as suas aplicações, seus investimentos? Então, vamos colocar um pouquinho ali na bolsa, vamos ali comprar um imóvel, vamos conquistar o imóvel através do consórcio. É nesse sentido. E quais são as formas? Porque você falou aí do azar de ser sorteado lá no final, né? Tá Ou falando sorte, né? do Dependendo planejamento. do plano da pessoa, É. às vezes é melhor no Às vezes é final. melhor no final. Ó, Você falou do planejamento. Quais são as formas de ser contemplado? Então, a gente tem 2 formas, né? A gente tem um sorteio, que esse sorteio ele ocorre pela Loteria Federal, então até para trazer mais segurança aí juntos com os consorciados. E a outra forma é através do lance. Então, se um sorteio, aquele cliente que está fazendo com planejamento, fui sorteado, ok. E aquele que quer antecipar adquirir o bem. Então, ele pode dar um lance, que é a entrada. Então, através desse lance, os maiores lances, então todas as pessoas do grupo que estão em dias, pode ofertar o lance. E entre os maiores, dentro do saldo do grupo, que eu preciso de um saldo do grupo, esse vai ser o contemplado. Então, as opções é pelo sorteio e pelo lance. E aí, eu tenho os tipos de lance. Que aí Então, tem fala um pouquinho dos tipos de lance, eu achei muito interessante. Como é que funciona os e tipos aí, de eu lance? tenho os tipos de lance, que eu vou ter o lance livre, que é qualquer valor que o cliente queira ofertar. E eu tenho um lance fixo, que é um valor determinado
pelo grupo. Hoje, a gente atuando na Porto, a gente tem um lance fixo na modalidade de imóvel e no de pesados, que é 40%. Isso já é definido na constituição do grupo. Já na constituição do grupo. 40%. Então, aí o cliente, todos os que optarem, vai ter assembleia esse mês. Ele vai lá ofertar o lance. Só fazendo uma ressalva, hoje nosso lance é todo pelos meios digitais. O cliente consegue estar pelo app, pelo WhatsApp, pelo site. Então, essa era outra dúvida. Não tem mais aquele negócio de assembleia, eu sei lá, reunir todo mundo, é tudo digital. Existe. Lá em Existe São ainda? Paulo É existe. mesmo? Ela é transmitida ao vivo. Então, o nosso cliente que tem a cota de consórcio, se quiser acompanhar, tem lá ao vivo a transmissão. Então, existe lá. Bacana. E Achei o que nosso- fosse acabado com Não, isso. se o nosso cliente estiver lá em São Paulo e falar assim, eu quero participar da Assembleia pessoalmente, ele também Que pode legal. estar participando lá junto com a gente. Nossa, deve ser muito legal. Imagina, você tá lá e você é contemplado. Eu tive essa experiência, ocorreu uma assembleia quando eu estava em São Paulo e a gente participou. Por mais que eu não tenha sido contemplado, mas eu acho que dá uma emoção de estar Uma lá energia, junto, né? É verdade. Pega da virada. E aí, voltando um pouquinho para o lance fixo, então o cliente vai optar no mês em ofertar o lance, se é o livre, se é o fixo. Se for pelo fixo, ele vai ofertar 40%, nem mais e nem menos. Então, toda a Assembleia já determinou que ali ele já tem um lance de 40%, é isso? Não, ele vai escolher em cada mês qual que ele vai. Por mais que o nome é fixo, no lance não tá fixo todo mês. Todo mês ele tem que ir lá e Entendi. escolher qual opção que ele quer. O fixo referente ao valor percentual, o referente ao 40%. E todo mundo que oferta, por exemplo, essa opção de 40%, ela é contemplada ou não? Desses que ofertaram 40%, vai ter um sorteio interno deles. Correto. E... Dessa forma. Aí lá nessa assembleia lá em São Paulo, vai ter o sorteio no Globinho. Vamos supor que foi a pedra 100. A cota 100. Certo. Aí essa cota 100 das pessoas que ofertaram não está lá. E aí a gente vai começar pela aproximação. 101,99, 102,98, até chegar a mais próxima da cota sorteada entre as pessoas que ofertou 40%. Então, é um lance específico para quem tá no fixo, 40%. Tem um Isso. grupo ali, sei lá, 10 pessoas, por exemplo. Então, daqueles 10 vão participar no sorteio do lance fixo. Mas tem o livro também. Então, tem os dois lances. não é isso? Ele vai optar um ou outro no mês. Eu gosto muito do lance fixo para aquele cliente que faz como planejamento. Sabe aquele que tá fazendo como aumento de patrimônio? Ele oferta 40%. Então, assim, ele está concorrendo com bem menos pessoas. Então, a Entendi. possibilidade de ele ser Mas então, contemplado. por exemplo, eu, Vladimir, né? Eu tenho uma cota lá. Eu não posso participar dos dois, do lance livre e do lance fixo? No mês, você tem que decidir. Ou livre ou fixo. Entendi. E aí, eu não sei se você vai me Isso perguntar. se... Peraí, desculpa te interromper. Isso se eu quiser dar uma oferta de entrada. Se eu não quiser, tem aquele lance também que é pro grupo todo, que sorteio mensal, certo? Sorteio, todos os clientes que estão Isso. adimplentes Independente se participam eu automaticamente. quero dar uma entrada ou não, eu já participo desse sorteio, que é com o grupo Você vai todo. participar do sorteio, você não ganha no sorteio. Mas aí você pode participar também do lance fixo ou livre. Aí você vai escolher um ou outro. Uhum. Então você participa 2 vezes, vai concorrer 2 vezes. É isso? Eu falo que o segredo do consórcio, às vezes a pessoa faz um consórcio e não oferta lance. Kelly, às vezes assim, né, mercado. A média não tá o que eu tenho de lance. Oferta. Eu não sei qual sabe, que né? vai ser o próximo mês, eu não vai ser não sei quantos vão contemplar, qual que vai ser a média de lance. Então, o segredo do consórcio, oferta todo mês. E aquele cliente que, naquela modalidade de imóvel pesado, que tem um lance fixo, oferta o lance fixo. A probabilidade é muito maior, né? É, porque tá concorrendo com bem menos pessoas. Interessante. E aí, assim, eu ouço, eu acho que, não sei se vocês vão me perguntar, mas assim, qual que é a forma que eu tenho de pagar o lance? A gente ouve muito falar, assim, de lance embutido. Então, lance embutido, Eu, Yara, quando ouvi da primeira vez, foi, mas que negócio é esse? lance embutido não é um tipo de lance. O lance embutido é uma forma de você pagar o lance. Ah, eu achava que já era um outro sorteio Não. que tinha. Não. Então, o que acontece? Vamos supor esse de 40%. É o lance fixo. O cliente, então, pode pagar todo só com recurso próprio dele. Ou o que ele pode fazer, que aí eu gosto de fazer para aqueles clientes como planejamento? Pega 30% da carta, que é o lance embutido, e completa 10% do recurso próprio. Pensa você contemplar Então- com lance fixo. Você desembolsou pouco dinheiro, tem o dinheiro na mão. E aí, o que acontece? Só explanando um pouquinho, por exemplo, se a gente fizer uma cota de 100 mil, 30% é 30 mil.
Esses 30 mil eu vou pegar, pagar o lance, vou amortizar no meu saldo devedor em quantidade de parcelas ou número de parcelas. E como eu já utilizei 30 mil da própria carta para pagar o lance, entende-se que eu vou ter 70 mil para me comprar o bem. É o saldo da Uhum. carta. Isso. Então, aquele valor que eu utilizo de embutido vai abater no saldo que eu vou comprar o meu bem. Uhum. Então a ideia é faça sempre uma carta um pouco maior para você contar com os 30% do lance embutido. É isso? Correto. Pronto. Só que seu lance também vai ser maior, porque a porcentagem é do valor da Sim, carta. mas aí você vai pegar o valor que você precisa. Isso. Tem muita matemática envolvida Yara, aí. tem muito assim, pergunta o cliente fala assim, nossa, mas eu não gosto do embutido, porque eu tô pegando uma taxa de administração em cima do crédito total. Beleza. Mas a taxa de administração é isso. Onde que você, e você não tem o dinheiro de ofertar o lance? Onde que você vai pegar um dinheiro a um valor baixo para Uhum. pagar o lance? Não vai ter, É verdade. caso você não É. tenha a Se disponibilidade. você for lá no mercado financeiro, for um banco, buscar esse dinheiro para pagar, às vezes vai ficar muito mais caro do Correto. que a taxa de administração. Né? E tem possibilidade de ser alterada a taxa de administração durante o consórcio, o andamento do grupo, ou não? Não. Foi fixado ali, início do grupo, a taxa de administração é tantos por cento. É tantos por cento até o final. Isso, porque até mesmo que você está participando de um grupo. O que é consórcio? Às vezes a gente não chega, né, como corretor, a gente não chega para o cliente e fala assim, consórcio é um grupo de pessoas que tem o mesmo interesse, enfim, porque isso é muito técnico. Mas quando a gente vai pela taxa, por que eu não posso? Eu vou ferir o outro que contratou no início. Então, é um grupo que tem que ter todos os direitos iguais. Então, por isso que eu não posso ter essa alteração. Uhum. E é interessante o seguinte, a gente está acostumado a falar de consórcio, a gente já ouviu muito, a gente já, né, já nos ofertaram muito também lá atrás, enfim, a gente tem um certo conhecimento. Mas, mais especificamente agora, trabalhando com consórcio, eu vejo que muitas pessoas não têm a menor ideia do que é, né? A gente tem recebido contatos de pessoas por causa do Instagram, por causa do nosso tráfego, enfim. E aí a pessoa fala, não, eu quero financiar meu carro, quero financiar... Não, peraí, deixa eu te explicar primeiro o que é o consórcio. Então as pessoas ainda não sabem exatamente como funciona o consórcio. Então por isso que é importante a gente fazer essa explicação aqui, para que a gente tire essas dúvidas que muitas vezes parecem elementares, né, pra gente. Mas para o grande público, não. Ah, e uma dúvida também. Uma reunião da Porto, eu escutei uma vez que não necessariamente eu tenho que... Eu comprei uma carta de imóvel. Então, essa minha carta tem que ser gasta com imóvel, na compra, reforma, enfim. Mas eu posso ter feito um financiamento no banco e usar essa carta para quitar esse financiamento do banco do meu imóvel, correto? Isso, a gente fala que o consórcio é até uma das vantagens, tem flexibilidade de usar o crédito. Kelly, o que significa isso? Então, quando eu faço um consórcio de imóvel, hoje, o Vladimir procurou a Rati Corretora para fazer um consórcio porque ele quer comprar um imóvel pronto. Mas quando ele foi contemplado, ele decidiu que vai construir. Então, quando você faz um consórcio, você pode tanto comprar um imóvel pronto, reformar, construir, comprar o lote e construir e quitar o financiamento habitacional. Então, normalmente, o consórcio é quase 16 anos. Um financiamento, normalmente, as pessoas fazem é 360, mas a gente ainda tem no mercado de 420 meses. A vida inteira A vida pagando. inteira. Então, qual que é? Se o cliente consegue pagar uma parcela do consórcio junto com o financiamento, quando ele for contemplado pela sorte, ele troca a dívida. E, de novo, se ele for aquele pé frio, no último mês, ele ainda vai ter mais 16, 15 anos para frente do financiamento. E aí ele troca a dívida. Então, assim, é uma oportunidade que tem para pegar uma taxa de juros menor. Aí a gente entra como interveniente quitante, quita com o banco e a dívida passa para Porto, alienada a Porto. Interessante. E tem a questão também de você poder utilizar parte do valor da carta para pagar os custos com transmissão do imóvel, é isso mesmo? Isso, a gente pode utilizar até 10% para despesas cartorais e TBI. E eu gosto também de falar que também é uns diferenciais e vantagens também para esse cliente. Ah, Kelly, mas eu já estou pagando um financiamento, às vezes fica puxado eu pagar uma outra parcela. A Porto conta com as parcelas reduzidas. Então, o cliente tem a oportunidade de pagar uma parcela menor até a contemplação. Quando for contemplado esse valor que ele deixou de pagar, a gente dilui no prazo. Mas aí, Kelly, mas aí minha parcela aumenta. Beleza, mas você não vai ter um financiamento, Verdade. entendeu? Então, você consegue aí, se você tiver a fazer o cálculo, porque eu falo assim, Vladimir, consórcio é planejamento, é longo prazo.
Então, você tem que fazer o cálculo. Eu vou conseguir honrar essa parcela? Porque também não adianta a gente fazer um consórcio daqui um ano, eu ir lá e cancelar. Não tem Não tem sentido. isso nenhum, né? É. Então, assim, aí a Porto dessa facilidade de ter parcelas reduzidas até a contemplação. Então, só para ficar claro aí, então, a pessoa que já tem um financiamento, por exemplo, ela tem um consórcio, então ela faz essa opção, então a parcela reduzida, ela vai pagar menos durante determinado período. A partir do momento da contemplação, aí essa parcela dele recebe um reajuste, seria isso? Isso, aí volta pelo Volta ao valor normal. volta pelo 100% e essa diferença que ele deixou de pagar é somada e diluída no restante do prazo. E lembrando que essa diferença vai ser diluída no restante de todo o Isso. prazo do consórcio. Então, assim, Ele não tem que pagar de não imediato. vai ser um valor também muito significativo no valor da parcela, né? Quando tem esse Isso. Então, reajuste. assim, eu falo que é a clareza no momento da contratação também, para o cliente também não sentir lá na frente. Mas, e só complementando, vai que ele não aguardou o sorteio e ele deu lá no lance fixo. Então, pode ser que esse valor que ele está dando de lance, ele pode amortizar no valor de parcela. Então, ele não sinta nem essa diferença também. Uhum. Depende do tempo também, né? E essa opção de parcela reduzida também não tem sempre, né? São as campanhas que tem periodicamente na Porto ou não. Todo mês, se eu quiser entrar no consórcio, a Porto me dá essa opção da parcela reduzida. A parcela reduzida, a gente tem um valor padrão. Então, a gente sempre vai ter, mas de um valor menor. E existe campanhas que a gente tem esse redutor um pouco maior. Então, aí ainda dá uma facilidade ainda maior para o cliente ter uma parcela menor até ele ser contemplado. Aquele que já está lá no grupo, ele pode aderir à parcela reduzida. Ou só quem está entrando? Quem está entrando. Hum, Então, assim, grupo sem redutor na parcela, de 2019, meados de 2019, eu tinha. A partir de 2019, aí todos os nossos grupos passaram a ser com redutor na parcela. entendi. Você falou sobre cancelamento aí. Eu queria aproveitar e pegar essa fala sua. Como é que funciona? A pessoa começou a pagar e 1 ano depois, 2 anos depois, falou, não quero mais. E aí? Como é que funciona o cancelamento? O que acontece? Quais são as consequências disso? Será que ele perdeu o dinheiro, Vladimir? Então, explica pra gente aí. Então, o cliente, ele tem a gente tem o nosso regulamento, tem uma cláusula falando sobre o percentual. Então, tem lá um percentual de 10% referente ao valor pago. Então, ele vai ter uma multa referente à quebra de contrato. Esse valor que ele pagou, ele vai pegar ao final do grupo. E a gente tem uma lei do Banco Central de 2002, que todos os grupos têm que ter o sorteio das cotas desistentes. Então, todo mês eu tenho que sortear um que desistiu. Então, tem a possibilidade de ele ser sorteado e pegar esse valor antecipado. Mas a forma, ou é no final do grupo, ou nesse sorteio. Ou por sorteio. Isso, eu não consigo antecipar. E aí o ideal é não ficar inadimplente, né? Isso. Então ele realmente não tem condições mais de pagar, ou não tem mais interesse, ele vai lá e formaliza isso, ao invés de simplesmente deixar de pagar. Porque o brasileiro tem disso, né? Eu não quero mais, eu não vou pagar mais. Se ele ficar inadimplente, se for sorteado, ele não recebe, né? Não recebe, porque ele está inadimplente. A partir da terceira parcela em atraso, o consórcio já pode cancelar automaticamente. Só que nesse período ele fica recebendo ligação para a gente reativar, saber o motivo, por que está em atraso. Então, se ele não quiser ficar recebendo nada, decidir mesmo cancelar, a gente tem um link onde ele solicita esse cancelamento. E quais são os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de escolher a administradora do consórcio dele? Então, isso a gente viu muito na pandemia. A gente viu aí na época da pandemia, várias empresas não conseguiu contemplar, suspenderam a assembleia em torno de 3 meses. É mesmo. A Porto sempre contemplou e não perdeu a essência. Por quê? O que tem a gente verificar é o cancelamento. O índice de cancelamento. Hoje a Porto tem praticamente o menor índice de cancelamento de mercado. Isso faz a solidez dos grupos. Às vezes a gente vê muita proposta, eu tô com vários grupos em andamento. Então, aquela companhia que tem muito grupo em andamento disponível, é porque não está sendo grupos saudáveis. O que é uma cota em andamento? São pessoas que desistiram. Então, assim, a solidez de mercado, igual quando a gente fala Porto mais de 70 anos de mercado, consórcio 48 anos de mercado, a referência, a essência, número de contemplados. Hoje, a Porto, a gente fala que a gente tem um excedente de contemplação de 25%. O que é o excedente de contemplação? O que é isso? Vamos supor que um grupo, vou colocar aqui de cabeça, um grupo de pessoas, de 600 pessoas em 200 meses. Eu tenho que contemplar no mínimo 3 pessoas por mês.
Se eu não contemplar no mínimo 3, eu não vou, no final de 200 meses, eu não vou ter todos contemplados. E a Porto, ela contempla mais que 3 por mês. Então, provavelmente um grupo de 200 meses, que é quase 16 anos, com 14 anos a gente vai estar aí finalizando ele, porque a gente Encerra conseguiu... o grupo antes A gente do prazo. encerra antes, porque a gente tem um salto, uma inadimplência baixa. E por que eu gosto sempre de falar da inadimplência? A venda da Porto não é a venda para bater meta. Quem vende o nosso consórcio? São vocês, corretores de seguros, que estão fazendo Compre da gente, faça com a gente, fica aí o recado. Vocês que fazem uma consultoria, que não é um simples vendedor que quer bater meta. E a gente tem o nosso salão de vendas, que são funcionários da Porto, que fazem essa venda. Então, por isso que a gente consegue ter um índice de cancelamento baixo. Porque são vendas realmente feitas com excelência. Vocês são muito criteriosos também na entrada das pessoas. Faz uma análise ali bem... Então, bem rígida, a gente né? também, até um diferencial hoje da Porto também, a gente tem uma análise automática. A gente tem 2 momentos, né? Então, quando o cliente vai iniciar o consórcio, a gente faz uma análise de perfil. Enfim, Kelly, precisa te mandar alguma documentação? Não. Apenas jogar o CPF do cliente lá no nosso sistema para ver se ele está apto ou não à contratação. Kelly, mas quais são os critérios? A gente não tem uma listagem, porque são pontos, porque é muito parecido com a instituição financeira dessa análise. O score, né? Então, assim, o score é um ponto a ser analisado, restrição, se o cliente está pagando o mercado em dias. Então, assim, são vários fatores que a gente analisa na entrada. Ok, passou, cliente está apto para contratar, contratamos a cota, está pagando. Foi contemplado. Ah, Kelly, passou lá na primeira, então... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, a gente faz uma nova análise. Também automática. Hoje a Porto não pede mais documentação em papel. Então, é um diferencial hoje também. Hoje a gente não pede decore, não pede imposto de renda, extrato bancário, a gente não pede nada nessa análise. Zero burocracia. Zero burocracia. Tudo automático. Kelly, então assim, 97% das pessoas que passaram no primeiro crivo, normalmente vai passar no segundo. Mas pode ser que nesse tempo o cliente mudou um pouquinho aí de perfil. Teve alguma alteração. Então, aí, se não for aprovado, vai se pedir-se um fiador. Então, 3% desses clientes que passou no primeiro crivo, provavelmente vai se pedir um fiador. E outra dúvida, por exemplo, fui contemplada, aí tive a sorte de ser uma das primeiras, mas eu não tinha me planejado para ser uma das primeiras sorteadas. Tô vendo que o mercado imobiliário não tá muito legal agora. Eu tenho que usar a minha cota nesse mês? Qual que é o prazo que eu tenho para usar a minha carta? Preciso tirar a carta? Como é que é? Não, então, uma vez contemplado, o cliente não perde a contemplação. Então, assim, ele pode escolher a qualquer momento. Se ele não quiser pegar o bem, lá no final do grupo ele vai pegar o dinheiro, aí ele pega em espécie mesmo, mas ele não tem esse momento. Ah, eu não tenho meu imóvel agora, pode ter tempo. E aí, esse dinheiro que fica... ele fica aplicado em títulos públicos. Hoje o rendimento está um pouquinho maior que a poupança. Ano passado, acho que a gente teve 3 meses que bateu 1%. Então, é 0,80%, 0,70%, 1%. Então, esse dinheiro dele está aplicado até ele poder utilizar. Então, eu não preciso tirar a carta na hora. Estou lá. Deixa eu voltar um pouquinho em relação à contratação. Como é que é o processo de contratação? Explica para a gente aí. Fui lá, Vladimir entrou lá no assessor RAT, né? Procurou a assessoria especializada no assunto. Tem interesse, foi aprovado. Como é que funciona? Hoje é tudo digital, mas como é que é essa contratação efetivamente? Como é que eu sei se eu fui realmente aceito ou não pela Porto? Então, essa jornada ela é muito breve. Então, sim, ofereceu para o cliente, ele deu ok. Você, corretor, vai lá no sistema, cadastra, com 7 minutinhos gera uma proposta eletrônica. Chega um e-mail para o cliente, ele faz assinatura eletrônica. Toda vez que a gente faz a contratação, faz no dia, o primeiro boleto, a entrada é sempre no próximo dia útil. Cliente pagou, assinou, pagou. Em torno de 3 dias, a Porto finaliza lá no sistema e o cliente recebe um e-mail de boas-vindas, falando da contratação e quais são os próximos passos para baixar os canais digitais, para estar orientando, porque hoje o cliente faz todo o processo, tanto da assinatura eletrônica, quanto do acompanhamento de oferta de lance. Após contemplação, vai ser tudo pela uma esteira eletrônica também, que ele manda toda a documentação, todo o processo de assinatura digital. Então, esse prazo aí de 2 avaliações e tudo mais, ele é bem rápido, prazo de 24 horas. Não. Você entrou no sistema, digitou o CPF, já vai aparecer se o CPF Os 2 crivos já. Eu não, só O primeiro já na hora.
O Já coloca pós lá. da contemplação é quando ele for contemplado. Ah, entendi. Então, esse segundo crivo que tem de análise para entrar no. Não para entrar, não, para ver se para ele pegar o bem. É na tá. contemplação, porque aí ele vai retirar a carta dele, né? Então ele tem que continuar pagando, tem que continuar com as obrigações. E aí é onde é feita a análise de solubilidade, né? Se a pessoa é solvente ou não. Então, por isso que muitas vezes, lá na frente, quando ele for contemplado, é possível que se peça um fiador caso a pessoa tenha mudado. Então esse segundo crivo é score só dela. na, É. Só na no hora momento da da contemplação, de pegar o entendi. bem. Mas a entrada é muito rápido, né? E a partir dos 3 dias já está apto a participar da próxima assembleia já. Próxima assembleia. E fala um pouquinho aí dos custos, né? As pessoas questionam muito. Falam, tudo bem, não tem os juros compostos, mas tem taxa de administração, tem seguro de vida. O que compõe o valor da parcela? Então, o valor da parcela vai ser uma taxa de administração, que comparado, a taxa de administração, ele é calculada em cima do valor do crédito. Diferente do financiamento, que eu vou calcular o valor e o tempo. Então, por isso, no financiamento, quando leva o tempo, Juros sobre juros. aí é né? juros sobre juros. Então, a facilidade de você vai pagar bem menos no consórcio, porque essa taxa de administração é em cima do valor do crédito e eu vou diluir na quantidade de meses. Então você pega lá a taxa de administração e divide ela por 16 anos, por exemplo. Isso. E aí eu tenho um fundo de reserva. O fundo de reserva também é para dar mais solidez ao grupo, porque assim, se surgir possíveis necessidades financeiras no grupo, a gente pode utilizar desse saldo. Então, é o fundo de reserva, a gente escuta muito no condomínio, né? Que a gente às vezes mora, né? Então, é aquele saldinho lá que se surgir algum imprevisto, tem ele e não vai interferir na contemplação. No caso, do grupo. teve mais inadimplentes do que o esperado e tudo mais. É tem um esse saldo colchão, lá né? É um na colchão, verdade. pra Pra não... ter os sorteados do mês serem contemplados. Isso. E a gente tem um seguro prestamista, que eu gosto muito de falar sobre ele. Igual assim, eu tenho 2 consórcios. Nenhum é no meu nome. Eu pus tudo no nome do meu esposo. É mesmo? Por quê, Kelly? Porque se ele morrer, eu tenho, além do seguro de vida que eu tenho, eu vou ter um up a mais, entendeu? Às vezes a gente ri, mas numa situação aí de Faz sentido. perda, de Faz desespero, enfim, ajuda a família, que é um Uhum. dinheiro a mais. Então, tem um seguro prestamista, que ele é só na pessoa física. Na pessoa jurídica, a gente entende que a empresa ela não morre, ela se transfere para outra pessoa. Então, a gente tem um seguro prestamista da operação. Então, é a taxa de administração, o fundo de reserva e o seguro prestamista para pessoa física. Eu acho importante fazer só um parênteses, porque muitas pessoas deixam de contratar o seguro de vida individual porque tem um seguro prestamista. Você quer esclarecer para o pessoal que está assistindo qual que é a diferença do seguro prestamista? Não, na verdade, eu ia só comentar o seguinte: todos esses custos eles são embutidos e diluídos ao longo do Diluído ao tempo, né? longo do Então, por tempo. exemplo, fica bem mais barato que exatamente financiamento. A gente vai pagar juros sobre juros e acaba ficando muito mais caro o financiamento, né? E o seguro prestamista nosso, Yara, ele é da operação, tá? Então, é só no motivo de invalidez total ou de morte mesmo. E aí, para quem não entendeu, explica pra gente como que é o seguro prestamista na operação. Que aí, na verdade, ele vai quitar esse financiamento, né? Esse financiamento não, as suas cartas, o consórcio que você tinha. Então, na verdade, se você tem um seguro prestamista, não é que você tá deixando um seguro para sua família. Você tá quitando essa dívida que você tinha com no caso, com a Porto. A gente tem uma experiência até dentro do nosso... A gente teve uma colega que perdeu o esposo e tinha uma cota de imóvel. Ela tinha pagado X, a cota dela, se eu não me engano, era de 250 mil. Então, assim, o marido dela faleceu, o seguro prestamista quitou, e aí ela recebeu os 250 mil. Que é da carta, Da carta do que ela estava consórcio pagando. dela que ela estava pagando. Agora, vamos supor que fosse um cliente que já tinha compra um imóvel, enfim, vou citar como imóvel, tá? Tinha compra um imóvel. Então, assim, a família teria uma dívida, mas o seguro prestamista vai quitar e aquele bem vai ficar como patrimônio para os herdeiros. Uhum. Então, assim, é algo que o seguro prestamista tendo de uma operação, eu acho muito valioso. É essencial, então, né? assim, só para porque eu escuto muito isso quando a gente tá falando de seguro de vida. Então, o seguro prestamista, ele é uma segurança para a própria administradora, porque pode ser que a esposa, por exemplo, não tinha condição de continuar pagando aquele consórcio, aquela carta. Que é então, muito comum, né? É uma segurança para o próprio grupo e para a administradora, para não ter inadimplência.
E é uma segurança para sua família também não perder o bem que ela já comprou. Mas não é a mesma coisa de você ter um seguro individual para, por exemplo, custear aí a escolaridade do seu filho. Ou... Diferente. Eu falo que é também uma diversificação, tá? Isso. Então vamos lá. São complementares, São né? complementares. Isso. Eu até falo, por exemplo, aqueles clientes, porque assim, o consórcio, da mesma forma que é uma ferramenta de investimento, ele também não é um seguro de vida. Mas eu posso complementar ele através do seguro de vida também. Porque assim, o Exatamente. cliente vai ter o seguro de vida, que vai lá receber com 30 dias se falecer, e eu tenho o seguro de vida, o consórcio com os prestamistas, se falecer, eu vou ter aquele patrimônio para a família. Uhum. Então, assim, e aquele cliente também que está próximo lá, que o nosso limite é 64 anos no de imóvel. O seguro de vida está ficando muito caro. Por que não fazer um consórcio? Porque se ele não morrer dentro de 16 anos para frente, ele vai estar lá, aproveitar o dinheiro, Fica, pegar né? o dinheiro. Se não, se ele falecer, vai ficar um patrimônio lá para a família. E vamos esclarecer aqui uma coisa. Você falou, ele vai lá e ele pega o dinheiro. A Porto, ela tem um consórcio específico para pegar o dinheiro em espécie? Porque eu já vi alguns amigos falando disso. Tipo, fiz um consórcio para pegar o dinheiro. Eu falei, uai, Consórcio de tem como? amigos. Aí Eu falei, uai, tem como pegar o dinheiro? Não é só de imóvel, de automóvel? Existe Como é que é muito isso? consórcio de amigo por aí. falar em consórcio de amigos, eu também, que além ser dos muito meus, eu amigo estou mesmo, eu tô com amigos lá fazendo um também. Não. O que ele pode fazer é fazer um planejamento. Então, assim, a gente tem plano de automóvel com 50 meses. Se ele for contemplado no período, ele tem que pegar o bem que está específico do consórcio. Mas se ele quiser deixar o dinheiro rendendo dele, que está aplicado, e pegar no final o valor em espécie, pode. Mas no decorrer não existe. Então, essa estratégia aí de fazer um consórcio no lugar de seguro, a família teria que esperar o final do grupo para pegar o dinheiro em espécie. Aí esse já é um outro caso, tá? Porque a pessoa faleceu. O seguro prestamista vai dar um lance de quitação e aí vai entrar numa regrinha do Banco Central que 180 dias após a contemplação, o cliente pode solicitar o resgate. E ele pode resgatar o dinheiro nesse único caso. Isso, nesse único caso. Interessante. Ela falou da estratégia da pessoa de uma idade onde o seguro de vida fica mais alto, né? O valor do seguro de vida. Então a pessoa já está com 65, 66, e aí, às vezes nem consegue nem contratar um seguro de vida por causa da idade, né? Dependendo das condições de saúde, Exatamente. fica muito complicado. E assim, falando um pouquinho assim sobre consórcio, ninguém acorda falando assim, eu quero um consórcio. Eu já quero. Hoje eu acordei querendo consórcio. Eu vou te falar, isso acontece com o seguro de vida. Consórcio, eu acho mais fácil acontecer. As pessoas acordarem com essa vontade. Mas assim, como planejamento. Às vezes ele acorda porque ele quer o carro já na concessionária, mas ele não fez o planejamento, né? É verdade. Uhum. E aí eu falo que vocês, corretores de seguros, é uma forma... Ninguém, igual eu falei, amanhece querendo. Mas vocês têm que levar o consórcio como uma solução financeira. E, assim, entender no momento de cada cliente. Porque, assim, eu sou do interior. Quando as pessoas que me falam que, meu sonho, quando eu estiver lá aposentar, meus 50, 60 anos, eu quero ter uma chacrinha. O que você está fazendo, Vladimir, para conquistar essa Você chacrinha? está plantando hoje para colher amanhã, né? Você é um cliente CLT, não tem um up no seu salário, mas o que você está fazendo? Às vezes, a parcelinha do consórcio com redutor, vamos lá no meu caso, quase 40 anos, eu com 56 anos vou ter minha chácara, se eu começar a planejar agora, entendeu? Eu tenho clientes que eu falo todo dia, vocês corretores, eu falo que vocês têm um aquário maravilhoso, porque vocês já têm um relacionamento com o cliente de vocês. Você sabe, aquele cliente que gosta de dar coisas para o filho. Eu tô com um filho lá de 10 anos. O que eu tô fazendo na hora que ele completar 18 anos para ter o primeiro carro? Eu já tô juntando, tô pondo na poupança? Eu sou disciplinado. Será que surgiu uma oportunidade de me fazer uma viagem, eu vou lá naquela poupança, pega aquele dinheiro e vou gastar? Ixi, Maria. Então, o consórcio... Falou em viagem, gastar, não vou falar nada, O não. consórcio é disciplina. É disciplina. Você vai estar pagando ele mensalmente. Então, assim, a gente tem que entender a situação do cliente. Às vezes, vocês estão vendendo lá um seguro residencial porque o cliente mudou de casa. Como que ele conseguiu uma casa maior? Será que foi no financiamento? Você ofertou o consórcio antes, que ele poderia ter planejado para aumentar, comprar um imóvel maior? Né? Ou tô fazendo seguro de vida porque agora eu tenho filhos. E aí, você tá fazendo seguro de vida? Você vai ampliar o seu imóvel? Será que não encaixa aí a gente ofertar? Tá vendo que o consórcio é uma forma assim, de consultoria? Não é todo cliente que vai chegar pra gente, eu quero um consórcio.
Mas tendo da necessidade, da vivência que você tem com ele na vida dele, você consegue encaixar, você consegue levar como solução financeira. Às vezes ele nem sabe, né, que tem essa solução, como é a taxa, como funciona. Empresários, quantos seguros, É né? muito comum empresas adquirirem consórcio. Eu vejo muito isso. A gente acha que não, mas sempre tem. Então, assim, o empresário, qual que são as linhas? Se é uma empresa que tem frota de veículos, eu posso programar a troca de veículos através do consórcio. Isso é mais barato que financiar ou que alugar, né? Se ele tem um imóvel, se é alugado, a gente já pode sonhar com ele num imóvel próprio. Se é um imóvel próprio, às vezes ele quer crescer, eu posso oferecer algo para crescimento de imóvel. E o empresário, ele tem filha, ele tem esposa, ele tem mais pessoas que normalmente cada um tem um carro. Como que ele está trocando esse carro? Então é tudo planejamento. Entendeu? Então, assim, eu falo que o empresário são várias oportunidades que a gente tem de oferecer o consórcio. Ouvindo você falar aqui, é o seguinte, eu tinha uma ideia assim, existe um perfil de público para consórcio. É aquele cara que muitas vezes tem dificuldade de guardar dinheiro no banco, que qualquer coisinha ele corre lá e gasta, né? Então, para esse o consórcio é interessante, porque ele se obriga a manter o dinheiro lá. Ou aquela pessoa que não entende de mercado financeiro, aquela pessoa que assim, nunca não sabe o que é um CDB, uma letra de crédito imobiliário, enfim. Que o investimento não vai ser uma alternativa porque ela não tem conhecimento. Conhece, então para ele é difícil. Então o consórcio é uma alternativa. Mas te ouvindo aqui, eu quebrei esse paradigma. Eu creio que não existe um perfil específico próprio consórcio. Consórcio é para todo mundo, desde que você tenha bem claro os seus objetivos e saiba se planejar. Então, você sabe onde você quer chegar, então você já sabe que caminho percorrer. E o consórcio, estamos percebendo aqui, é uma excelente alternativa, né? Uma excelente via. Eu falo que o consórcio é para aquele cliente que quer um carro de 50 mil e para aquele cliente aí que quer 5 milhões para comprar um imóvel, uma fazenda, entendeu? Eu consigo encaixar o consórcio em todas as fases, em todos os níveis de renda. Então, passa a ter o perfil, entender, ouvir. Então, o segredo do consórcio é ouvir o cliente, entender qual que é o meio que ele está e que eu, corretor de seguro, posso levar de solução através do consórcio. Aproveitando aqui, até uma situação engraçada, né? Uma pessoa mandou mensagem, não, mas eu quero uma casa de 60 milhões. Eu também quero. Perfeito, você é livre querer. Mas eu quero um consórcio de 60 milhões. É possível um consórcio de 60 milhões? Existe uma carta? Qual que é o limite da carta para o consórcio imobiliário lá da Porto? Então, conseguimos emprestar 60 milhões? Sim, se ele tiver renda compatível. Aí, nesse caso, a gente vai pedir, sim, comprovação de renda, o extrato, a gente vai fazer uma análise financeira, a gente vai sugerir uma forma de distribuição das cotas para também não ficar concentrado o risco em um grupo para não penalizar as outras pessoas. Mas não é uma carta de 60 milhões, não, né? É normal no mercado aí. Hoje a Porto, nosso maior valor é de 900 mil. Algumas administradoras, no máximo 1.200.000. Então, assim, é normal a junção de cotas. Então, eu vou fazer várias cotas, contemplar todas. Quando contemplado, eu vou comprar o imóvel. Então, é possível, sendo que ele vai ter que ter um tempo e planejamento, porque 60 milhões vamos ter que fazer muitas cotas. Então, a gente vai ter que contemplar, a gente vai ter um tempo aí de programação, de contemplação de cotas, entender o que ele tem, qual que é o tempo dele. E aí a gente consegue, tendo a capacidade de pagamento, a gente consegue. Tudo questão de organização, né? Isso, de planejamento. Então, eu posso usar várias cotas para ter um imóvel e eu posso usar parte da cota e parte de um dinheiro que eu tinha para também ter o meu imóvel. Pode, você pode complementar. Você pode pagar parte com recurso próprio e parte com consórcio. Muito legal. Quero fazer o meu. É? Vamos Vou te lá. apresentar. Você conhece alguém para me indicar? Melhor. Eu acho que nós esgotamos aqui todas as dúvidas. Aliás, é impossível esgotar tudo numa conversa como essa, né? Mas as principais dúvidas, pelo menos, eu creio que a gente conseguiu sanar aqui. E já quero deixar o convite para que você participe de outros episódios com a gente, para que a gente fale mais desse assunto com as pessoas, né? Vamos fazer um bem polêmico com o pessoal da Blue 3. Exatamente. Mercado de investimentos. Chama todo mundo. Chama o pessoal da Blue 3, a Kelly, o corretor imobiliário. Pronto. Até assim, no início, um pouquinho aqui, né, pessoal, antes das câmeras,
Vladimir me falou, Kelly, o corretor de imóvel tem uma visão, defende o imóvel, o de investimento defende, e você, quanto consórcio, também vai defender. Eu acredito que tem públicos. Então, a gente lembra eu falar que é o ouvir, é a consultoria? Então, a gente vai ter oportunidades de levar cada um com o seu benefício. Então, eu acredito que a melhor palavra é a diversificação de investimentos. Então, não tem, aquele é muito melhor, esse é melhor. Cada um é uma visão. Vai depender do nosso cliente também, a visão do nosso É cliente. aquilo que a gente falou, objetivo, né? Então, cada um tem seu objetivo, tem seu momento, né? Então, acho que passa muito por aí. E o próprio pessoal da Blue3, eles falaram assim, cara, se você tem um sonho de ter sua casa própria, você vai deixar de comprar casa porque te falaram que não é um bom investimento, sendo que é o sonho da sua vida ter a sua casa própria. Não faz sentido. Faz sentido. E as pessoas que quiserem falar com a Kelly, como é que elas te encontram nas redes sociais? Então, @kelly.portobank. Diretamente, eu sempre gosto de falar que, assim, a minha ponte é você, corretor de seguro, né? Então, eu dou todo o apoio para você, corretor de seguro, mas pode estar me seguindo lá, @kelly.portobank. E a gente sempre está divulgando. Eu acredito, não sei, né? Se a gente vai ter uma oportunidade, eu falei assim que eu vou fazer uma participação rápida. Não vai ser a de tempo integral no próximo mês, não. Então, assim, se preparem, clientes aí da Rati Corretora, que mês que vem, mês de abril, a gente vai ter uma campanha mega espetacular. Você já pode adiantar alguma coisa aí? Não posso, não tem spoiler. Não tem spoilerzinho. Mas fiquem ligados aí nas redes sociais, tá? Rati Corretora, que vocês aí vão ter um diferencial bem legal pra gente já começar essa jornada. Dar o primeiro passo dessa conquista, né? Que o consórcio possa ser uma ferramenta para que os nossos clientes consigam aí planejar o futuro financeiro, né? Que seja um futuro financeiro muito próspero e, enfim, e sólido, né? Sonhos, né? Sólido, né? Porque é alcançar os sonhos. Então, esse mês é o mês de eu comprar minha cota aí, de eu entrar. Fala comigo. Exatamente. Quer fazer mais alguma pergunta? Não, já tô mais que convencida. Obrigada, Kelly. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Se Segura. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E estamos aqui para tirar dúvidas de vocês, porque eu tenho certeza que algumas dúvidas surgirão, né? Esse episódio é muito, muito curto para a gente esgotar todo o assunto. Mas eu deixo recado, né? Curtam, compartilhem, divulguem esse episódio para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e tenham acesso a essa informação. Kelly, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. E aproveitar aqui para agradecer não só a você, mas toda a equipe da Porto, né? A Bruna, que nos atende também. Vocês são muito prestativos, eficientes, profissionais. Muito. Então, para nós é uma honra tê-los como parceiros. Nós gostamos muito de trabalhar com vocês. Tá? Então, muito obrigado de coração mesmo. Obrigada a vocês. Muito feliz por estar aqui. Obrigado. Obrigada, Kelly, mais uma vez pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Lembre-se, mais uma vez, de nos seguir nas nossas redes sociais, @Rati Seguros, e ativar o sininho. Sempre que tiver um episódio novo, você será notificado. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.